Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Hoje tem 3 coisas muito interessantes e importantes que você conhece, mas é importante, a gente vai aprofundar. Primeiro, a morte de João Batista. Depois, a multiplicação dos pães, uma das multiplicações. E depois, Jesus que caminha sobre as águas. Olha, interessante. Morte de João Batista, com aquela confusão da Herodíades junto com a filha Salomé, né? E depois nós temos essa multiplicação dos pães, que é maravilhoso, e depois nós temos o quê? Nós temos esse momento de Jesus caminhando sobre as águas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, faz o que, olha, e espalha para todo mundo. Vamos aprofundar na Bíblia, ler a Bíblia, conhecendo a Bíblia, entendendo. Então, chama mais gente para se inscrever no canal. Você não se inscreveu ainda? Se inscreva, viu? Se inscreva, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então ler o capítulo 14, que é muito bonito. Vamos lá. Primeiro, a morte de João Batista. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou, é por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa do seu irmão Filipe, Herodes Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou Herodes. Por isso, ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ele pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João transladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Agora a primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali, numa barca, para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário. Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos para o céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíam ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Agora é o momento que Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela
quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos que nele tocaram foram curados. Muito bem, tem coisas importantíssimas para a gente conversar aqui. Vamos falar da morte de João Batista? Vamos falar, precisamos falar da morte de João Batista. Muito bem. Que Herodes é esse que está aqui fazendo ser vergonhice? Muito bem. É o Herodes Antipas. O Herodes Antipas, ele é filho de Herodes Magno, Herodes o Grande. O Herodes Magno teve 3 filhos. Herodes Antipas, Herodes Filipe e Arquelau. Muito bem. E cada um governava uma parte daquela região da Palestina. Eles, na verdade, eu vou explicar daqui a pouco, eles não eram reis, eles eram tetrarcas. Eu vou te explicar daqui a pouco, tá bom? Então, o que o Herodes Magno fez? Dividiu e deu uma parte para o Herodes Antipas, outra parte para o Herodes Filipe e outra parte para o Arquelau. Ok? Daqui a pouco te explico. São 3 irmãos. Mas o Herodes Antipas, o Herodes Filipe, era casado com quem? Com a Herodíades. Tiveram uma filha chamada Salomé. A Herodíades, muito sem vergonha, começou a arrastar a asa para quem? Para o cunhado, o Herodes Antipas. Olha que sem vergonhice dessa mulher. Começou a arrastar a asa para o Herodes Antipas. O Herodes Antipas já era casado, meu filho. Que não quero nem te dizer uma coisa. Ele era casado com uma filha de um rei nabateu. O Herodes Antipas já era casado. E essa Herodíades, cheio de fogo, né? Começou a querer ter um caso com Herodes Antipas. Herodes Antipas é casado. E aí, o Herodes Antipas, claro, começou também a se derreter para a Herodíades, cunhada dele. Gente, peraí, ele teria que repudiar a sua mulher, a sua esposa, presta atenção, ele teria que repudiar a sua esposa, né? A sua esposa, como eu disse, ela é filha de um rei nabateu, né? Para ficar com a Herodíades. Isso virou um escândalo. Todo mundo começou a falar: tá vendo? Olha aí, ó. A Herodíades, cunhada do Herodes Antipas, os dois estão de rolo lá. Os dois estão namorando. O Herodes Antipas vai repudiar a mulher dele. Virou escândalo. E aí, quando virou esse escândalo, quem começou a falar? João Batista. E João Batista aproveitava e falava mesmo. Aí, gente,
Isso até nem incomodava o Herodes Antipas. O Herodes Antipas gostava de ver o João Batista falar. Só que a Herodíades, que não presta, Herodíades, que não vale uma colher de gordura, o que ela fez? Essa mulher começou a colocar na cabeça do Herodes Antipas que tinha que matar o João Batista, que tinha que matar o João Batista. Aí, e o Herodes Antipas, não, deixa ele falar, deixa ele falar. Deixa ele falar. Mas aí o que ela fez? Teve uma festa de aniversário do Herodes Antipas. E aí, nesta festa do aniversário, ela colocou a filha dela, que chama Salomé, na Bíblia não fala, mas depois a gente ficou sabendo que ela chama Salomé, para dançar. Filha dela e sobrinha do Herodes Antipas. Olha a confusão dos diabos nesse negócio. Botou a própria filha para dançar para o tio. Gente, pelo amor de Deus. Botou a própria filha para dançar para o tio. Olha aí, tudo errado. Né? E a filha toda dançou para o Herodes Antipas, que era tio dela, para a mãe dela ficar numa boa com o Herodes Antipas. O que aconteceu? O rei mamado já, bebendo, viu a menina dançando, pede tudo que você quiser, A mãe Herodíades, como eu disse, não presta essa mulher, pede a cabeça do João Batista. Ela queria isso mesmo, e o rei, o tetrarca, o Herodes Antipas, foi e mandou cortar a cabeça do João Batista e apresentou, porque ele tinha prometido. Também que história é essa? Prometeu tudo para a menina, e aí prometeu, então cortou. E decapitou o João Batista, matou o João Batista. É interessante, gente, que isso aqui só para como existe, era uma festa de aniversário do Herodes Antipas. Existem algumas religiões, existe uma religião, né, uma religião protestante, eu acho que são os Testemunhos de Jeová. Eles não comemoram aniversário, justamente por causa desse episódio, porque no aniversário de Herodes Antipas, João Batista foi decapitado, né? Ou seja, então eles não comemoram aniversários, né? Porque a festa de aniversário ficou marcada para eles como uma coisa ruim, né? Tá bom? Mas o que aconteceu? Então, por causa disso, o Herodíades acabou casando com Herodes Antipas de forma ilegal. Aqui é o versículo 3, ó. Com efeito, Herodes havia mandado prender a correntar João, por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Muito bem, casou com a cunhada. E deixa eu te falar uma coisa. A Herodíades, então, casou ilegalmente com Herodes Antipas, né? E era proibido pela lei isso. E a sua filha Salomé, né, depois ela se casou com um rapaz chamado Filipe, mas que era meio parente também. Era uma confusão, esse pessoal era uma confusão, né? A Salomé depois casou com o Filipe, não com Herodes Filipe, que era o pai dela, né? Mas casou com um tal de Filipe, que era parente dela. Já estou avisando você, era parente. Era uma sem vergonhice desse pessoal casando parente com parente, era uma coisa de doido. Então, né, para o Herodes Antipas casar com a Herodíades, ele tinha que repudiar a sua mulher, que era filha do rei, Nabateu lá. Então, tudo isso era proibido pela lei. Levíticos capítulo 20, versículo 21. Então está tudo errado. E foi por isso que João Batista denunciou. E João Batista denunciou e acabou perdendo a cabeça. Tá bom? Muito bem, vem aqui comigo no versículo 9, só para você entender aqui. O rei, está falando de Herodes Antipas, o rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe desse. Esse pessoal aí, esses Herodes aí, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Arquelau, não eram bem reis. Eles eram tetrarcas. O que é um tetrarca? A palavra tetrarca. Tetra significa 4. Arcos, em grego, significa governante, líder, governante. Então, tetrarca significa
governante de 1/4 do território. Muito bem, o território todo da Palestina era domínio dos romanos. Os romanos pegavam e colocavam ali tetrarcas, governantes de 1/4 do território, só para deixar os judeus assim sossegados, para falar, não, são vocês que governam. Eles normalmente, a Bíblia chamava de reis, mas não tinha rei, na verdade não era rei. O rei Herodes mesmo não era um rei, ele era um tetrarca, né? Então nós tínhamos o tetrarca Herodes Antipas, lá em cima na Galileia, Herodes Filipe aqui na região de Traconites e Arquelau aqui na região de Judéia. Vamos olhar no mapa? Então vamos olhar no mapa aqui. Interessante. Isso aqui é toda a Palestina, né? Tempo de Jesus, essa região chamava Palestina, tá bom? Muito bem, temos essas regiões aqui. O que nós temos aqui? Nós temos os filhos do Herodes Grande, Arquelau, Filipe e Antipas, né? Herodes Antipas, Herodes Filipe e Arquelau. Muito bem, o Herodes Antipas, ele é tetrarca da Galileia, olha que interessante, e da Pérea, Galileia e Pérea, essa região aqui, ó, região aqui do outro lado do Jordão, do outro lado do Jordão, como chama? O Mar de Genezaré, o Lago de Tiberíades, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Antipas, Galileia e Pérea. Para nós, Herodes Antipas é mais famoso, por quê? Porque o Herodes Antipas é o que mata João Batista, o Herodes Antipas é que está mais toda essa coisa com Jesus, porque Jesus está nessa região aqui da Galileia. O outro irmão do Herodes Antipas, que era o marido original da Herodíades, é o Herodes Filipe. O Herodes Filipe, ele presta atenção, ele é tetrarca da Traconites e da Itureia, tá vendo? 1/4 do território. Esse é o Herodes Filipe. Filipe aqui, Antipas ali. E a região da Judéia é o é o Arquelau. Então nós temos 3 filhos do Herodes Grande que são os tetrarcas dessas regiões. Herodes Antipas ali em cima da Galileia e da Pérea, aqui. Herodes Filipe, que é da Itureia e Traconites, e Arquelau, que é da Judéia, Então nós temos, como eu disse para você, não era propriamente reis, eles eram tetrarcas, ou seja, governantes de 1/4 do território, tá bom? O próximo momento importante é a multiplicação dos pães. É interessante que toda essa notícia da morte de João Batista, né? Mateus coloca assim, essa notícia, né? Por causa dessa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube que ele estava ali, né? A multidão soube e todo mundo seguiu. E acontece que todo mundo segue Jesus, para que naquele momento eles escutem alguma coisa de Jesus. E há uma coisa interessante, havia muita gente. O Evangelho diz assim, caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhes, este lugar é deserto, é a hora avançada, despede essa gente para que vá comprar comida na aldeia, né? Interessante que os apóstolos, os discípulos falaram, olha, tem muita gente aqui, Jesus, não vai dar, esse pessoal tem que comer, deixa eles embora. E aí Jesus fala para os discípulos uma coisa interessante. Jesus respondeu, não é necessário. Como não é necessário? Dai-lhes vós mesmo de comer. Olha, Jesus fala, vocês é que vão dar a eles de comer. Olha que interessante. Aí o relato continua. Eles falam, mas nós vamos dar como? Nós não temos aqui nada, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, era nada para aquele povo. Mas preste atenção aí na questão do milagre. Jesus não precisa de muita coisa
para fazer o milagre. Jesus precisa do pouco para fazer o muito. E é justamente o pouco, 5 pães, 2 peixinhos, que vai alimentar todo esse pessoal. Tanto é que Jesus fala, trazei-mo. E disse-lhe ele, mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou 5 pães e 2 peixes, levando os olhos, abençoou, partindo. Presta atenção. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuiu ao povo. Peraí, presta atenção uma coisa. Jesus manda o pessoal sentar. Isso é um gesto de dignidade. Quem come em pé é cavalo. Jesus não aceita que a pessoa coma em pé. Você vai sentar. Fez todo mundo sentar. Comer com dignidade. E pegou o pouquinho e transformou em muito. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com muito. Deus não trabalha com as coisas grandes e nem com as pessoas ricas e soberbas. Deus trabalha com o simples, com o humilde, com o pequeno. Porque é com o humilde, com o simples e com o pequeno que Ele transforma em grandes coisas. E transformou. Mas preste atenção no que eu quero agora chamar a sua atenção. Olha aqui. Versículo 19. Mandou então a multidão sentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que o distribuiu ao povo. O que você achou parecido com isso aqui? Você achou parecido? Sim. É o mesmo sequência da instituição da Eucaristia. Mateus faz questão de colocar aqui a multiplicação dos pães como já um momento que lembrasse a instituição da Eucaristia. Na instituição da Eucaristia, quando Jesus estava sentado com seus 12 apóstolos ali na última ceia, ele tomou o pão, elevou os olhos, abençoou o pão, partiu o pão e entregou aos discípulos. Veja se não é a mesma sequência. Tomou os 5 pães, elevou os olhos, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. É exatamente a instituição da Eucaristia. Mateus, então, faz de propósito. Ele lembra que a multiplicação dos pães, que foi um grande milagre, já é uma alusão à instituição da Eucaristia, que será o grande milagre, quando o Senhor se faz presente no pão e no vinho para alimentar não só 5.000 homens, para alimentar toda a humanidade. Se aqui esses 5 pãezinhos, com esses 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, a Eucaristia, o pão descido do céu, alimenta o mundo todo. Vamos lá então, que tem mais coisa. E é uma coisa interessante que, continuando, Mateus faz questão de fazer outras referências. No versículo 20. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Espera aí, essa expressão, todos comeram e ficaram fartos, isso é a expressão que está lá em Êxodo, quando o povo come o maná e eles ficam fartos. As pessoas, quando recolhiam o maná e comiam o maná, eles ficavam fartos. Ou seja, este pão que foi multiplicado e fez com que as pessoas ficassem fartas, presta atenção, é um pão que vem de Deus. É como o maná. É como o maná que por um milagre vem alimentar o povo que caminha no deserto. Mas agora nós temos um outro maná, que é um pão que vem de Deus, do próprio Jesus, multiplicado por Ele, que alimenta esse povo que está faminto. Assim como o povo estava esfaimado, faminto no deserto, este povo estava faminto ali, escutando Jesus. Mas veja só,
Assim como Deus alimentou aquele povo no deserto com o maná, Deus agora alimenta esse povo que está ao lado de Jesus com um pão miraculoso, um pão milagroso. Que bonito isso, né? Que bonito, tá bom? Mas vamos lá, continuamos aqui, ó. Aí, quando os apóstolos veem, os discípulos veem aquele milagre acontecer, eles ficam muito animados, muito eufóricos, muito tal, aquela coisa toda. O que Jesus faz? Baixa a bola deles. Jesus, quando o pessoal fica muito entusiasmado, fez milagre, curou o cego, curou coisa, eu fui curado. Jesus, calma, vai contar para ninguém, não vai falar nada. E olha o que acontece aqui, que interessante, como que Jesus baixa a bola do pessoal. Olha aqui. Todo mundo animado, aquela coisa toda. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos estavam tudo tão animados, meu Deus, um milagre, meu Deus, um milagre, meu Deus. Jesus falou, gente, vai embora. Falou, seguinte, vai na frente que eu vou depois, vocês estão muito animados, essa coisa. Então Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus, bruscamente, ele baixa o entusiasmo dos discípulos, fala, vai embora, gente, pega a barca e vai antes. Enquanto isso eu fico despedindo o pessoal. Vocês estão muito animadinhos, Jesus não gostava muito desse oba-oba não, sabia? Né? Quando a pessoa era curada por ele, começava a gritar, ai meu Deus, filho de Davi me curou. Jesus falou, fica quieto, fica quietinho, não conta para ninguém. Vai lá, conta para o sacerdote, está tudo bem. Né? E olha que coisa, os apóstolos também ficaram muito entusiasmados com tudo aquilo, vendo o que eles tinham visto. Quando Jesus viu que eles estavam muito entusiasmados, falou, gente, vai embora, fica quieto. Bico calado, vamos embora, tal. Sabe por quê? Porque não é para a gente se apegar às coisas extraordinárias. A gente se apega nas coisas que são ordinárias. O que é ordinário em Jesus? Sua palavra, o amor, o perdão, a generosidade. Então não é para a gente se apegar a fatos extraordinários. Mas vamos lá. Saindo dali, o que acontece? O pessoal pega o barco, volta, Jesus vai, despede a multidão, volta também. Feito isso, aqui ó, subiu a montanha para orar em solidão e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, presta atenção, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Vamos entender o que aconteceu. Jesus falou para os discípulos, eles estavam muito animadinhos, falando, pega o barco, vai embora. E eu vou ficar aqui despedindo o pessoal. Então o que Jesus fez? Eles pegaram o barco e começaram a ir embora. Jesus ficou lá. Jesus falou, já que os discípulos foram para lá, vou ficar um pouco em calma aqui, subiu a montanha para rezar em paz. Já que os discípulos entraram no barco e estavam atravessando o mar da Galileia, lago de Genezaré, Jesus falou o seguinte, vou ficar aqui para rezar. Até bom, né? Aquele pessoal fica na orelha dele. Então Jesus ficou lá para rezar. Só que aconteceu uma coisa. O barco estava no meio do lago. Quando a Bíblia fala já uma boa distância, dá para a gente calcular mais ou menos que estava no meio. O lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, ele tem, na verdade, 12 quilômetros de largura. 12 quilômetros de largura. Então o barco estava aí a 6 quilômetros de largura, estava no meio, bem no meio, fundo, aquela coisa toda. Né? De repente, começou um vento, começou uma ventania, né? E o que eles viram? Viram Jesus caminhando sobre o mar. Caminhando sobre o mar. Tá. Agora nós temos que entender algumas coisas. Lembra que eu falei para você que quando a Bíblia fala de mar, ela está falando do poder do mal, das coisas malignas do mundo? Então, caminhar sobre o mar é um sinal de que Jesus está sobre o mal, está sobre as coisas ruins do mundo. Ou seja, Jesus é aquele que pisa no mal, pisa no maligno, pisa
nas coisas ruins que o mundo apresenta. E Jesus vem andando sobre o mar. Olha que interessante. Olha que interessante. Muito bem. Acontece que eles viram Jesus e disseram: é um fantasma. Gritaram de horror. Mas Jesus logo disse, veja aqui, versículo 27. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro, olha aqui, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Muito bem, Pedro, mais uma vez Pedro. Pedro é o líder. Pedro já é o líder lá. E Pedro aqui, ele representa, na verdade, o discípulo na sua dúvida e na sua fé. Pedro é o grande sinal, o grande modelo do discípulo que acredita, mas duvida. A gente tem que saber que Pedro é um líder. A gente já vê a liderança de Pedro se destacando. Mas nessa visão que nós temos do estudo bíblico, nós vemos Pedro como o modelo daquele que crê, mas ao mesmo tempo tem dúvida. Isso. Pedro é um modelo nosso, gente. Nós cristãos. Nós às vezes acreditamos, mas às vezes não tem dúvida. É pecado isso? Não, gente, é normal. É normal às vezes você ter dúvida. É normal às vezes você ter uma crise de fé. É normal. Então Pedro, ele simboliza todos nós, que às vezes acreditamos piamente, mas às vezes também sucumbimos à nossa dúvida e falta de fé. Não é problema nenhum passar por momentos de crise de fé. Não há problema nenhum a gente às vezes duvidar de Deus. Nós somos essa inconstância. Às vezes nós acreditamos, às vezes custamos acreditar. E Pedro simboliza isso. Tanto é que Pedro, ele vai até Jesus e começa a caminhar. Veja aqui. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrado a violência do vento, teve medo e começou a afundar gritando: Senhor, salva-me. Então Pedro, ele mostra como é o discípulo de Cristo. Nós acreditamos, então nós vamos caminhando sobre as águas, vamos. Mas aí, de repente, o vento fica mais forte. Aí, as coisas complicam. E o que acontece? Vem a falta de fé. Para Pedro, aconteceu a mesma coisa, ele foi caminhando. De repente, o vento ficou mais forte. E ele teve uma crise de fé. E quando ele tem a crise de fé, ele começa a afundar. E quando nós temos uma crise de fé, o que nós fazemos? A gente grita: Senhor, salva-me. Gente, você entendeu que este episódio é o episódio que narra a minha vida, a sua vida, a nossa vida? Nós também vamos caminhando na nossa vida com fé, com alegria, acreditando em Deus, tá? De repente acontece uma coisa difícil. De repente vem uma doença. De repente vem uma dor. De repente vem um problema. E a gente começa a afundar dizendo: ai, meu Deus do céu, eu acho que não acredito mais em Deus. Eu acho que Deus não olha mais para mim. Vem a crise de fé, normal. E o que acontece? Quando essa crise de fé vem, a gente começa a afundar. E o que a gente tem que fazer? Estender a mão para Jesus e dizer: Jesus, está difícil acreditar, mas me salva. Foi justamente isso que Pedro fez. No momento de sua crise de fé, no momento em que ele duvidou, ele não hesitou em estender a mão e dizer: Senhor, me salva. Muito bem. Só para terminar aqui, no versículo 34, e tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar que por todos os arredores apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar a orla da sua veste. Muito bem, eles atravessaram o lago e foram para Genezaré. Onde fica Genezaré? Genezaré é um povoado que fica entre Cafarnaum e Magdala. Cafarnaum e Magdala.
Vamos olhar no mapa, olha aqui, ó. Onde fica Genezaré? Genezaré fica a oeste, a margem oeste do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Então, ó, tá aqui o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, Lago Tiberíades. Genezaré fica na margem oeste do lago, entre Cafarnaum e Magdala, povoadinho chamado Genezaré. E Jesus chega ali e faz um forfé danado, porque todo mundo vem atrás de Jesus para tocar na orla do seu manto. Tá bom? Tem coisa mais aí para a gente ver, mas isso é no próximo capítulo. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleo detribiuda, radiges Davide. Aleluia.